Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre algoritmos com seleção. Mais especificamente, a gente vai começar a falar sobre seleção múltipla ou algoritmos onde a gente vai aninhar diversos comandos de seleção num programa só, num algoritmo só. Em especial, a gente vai ver um novo comando que serve para fazer as seleções múltiplas, que é o comando switch ou escolha em português, a gente geralmente usa em pseudocódigo, mas também vamos dar uma revisitada nos conceitos que a gente viu na aula passada para conseguir avançar um pouquinho nesse assunto. Bom, vamos lá. Na aula passada a gente já viu duas formas de representar, então, algoritmos com seleção, né? Uma das formas é através de fluxograma, a outra forma é através de pseudocódigo. No caso de fluxogramas, a gente usa esse símbolo aí, que é o losango, esse símbolo que está destacado aqui no meio, né? A gente coloca em alguma parte do algoritmo, em alguma parte do fluxograma, a gente coloca esse símbolo para determinar um ponto de tomada de decisão. Então a gente define que naquele ponto o computador tem que tomar uma decisão com base em algum tipo de expressão, uma espécie de pergunta que a gente coloca para o computador avaliar. Essa pergunta tem que ser elaborada num formato bem específico, né? Ela não pode ser qualquer pergunta, a gente não pode perguntar para o computador qual é a resposta para a vida, para o universo e tudo mais. A gente tem que perguntar num formato bem especificado, que é o formato de uma expressão lógica, né? Uma das características principais é que a resposta para uma pergunta lógica vai ser sempre verdadeiro ou falso. Então é a única coisa que o computador consegue responder para nós, para esse tipo de condição, é se a condição é verdadeira ou se ela é falsa. Não tem outra alternativa, não tem meio termo, não tem talvez ou depende, ele sempre responde verdadeiro ou falso. E vocês viram, né, que a gente pode fazer uma série de composições de expressões, pequenas expressões lógicas, usando os operadores lógicos ou conectores lógicos. Então, a gente consegue, com esse artifício, fazer perguntas para o computador, por exemplo, para comparar valores de variáveis. Então, eu poderia perguntar para o computador se uma variável x tem valor igual a zero, por exemplo. Digamos, eu quero verificar que o usuário digitou um valor que é igual a zero, ou que é diferente de zero, por exemplo. Eu posso comparar diferentes variáveis, então eu poderia comparar se a variável A é maior que a variável B, ou se A é maior que B e B é maior que C, por exemplo, né? Então, eu posso escrever essas expressões lógicas de diversas formas, né, usando esses operadores todos, operadores relacionais e lógicos, e essas expressões lógicas vão ser avaliadas pelo computador durante a execução do programa. De acordo com o resultado dessa avaliação, se o resultado for verdadeiro, o programa segue um fluxo; se o resultado for falso, ele segue outro fluxo. É por isso que se chama de seleção. Então, o computador vai ser capaz de selecionar um conjunto de comandos para executar de acordo com a decisão que for tomada num ponto específico da execução do algoritmo. A representação desses comandos de seleção em pseudocódigo é com esse comando C. Então a gente escreve C, coloca a condição entre parênteses, e então ele vai executar um conjunto de comandos. Então, na verdade, o que isso aqui significa é: se essa condição for verdadeira, executa esses comandos; se não, ou seja, se essa condição for falsa, executa esse outro conjunto de comandos. Então é a mesma ideia, né? O fluxo de comandos que vai para o senão é o mesmo fluxo de comandos que aparece aqui no falso, e o fluxo de comandos que fica aqui no então é o mesmo conjunto de comandos que aparece aqui no verdadeiro. Então essa é a ideia, a gente já viu isso na aula passada. Mais um detalhe importante também para essa aula de hoje é que a gente pode fazer comandos de seleção de forma encadeada ou aninhada, né? Então, a gente pode escrever comandos de seleção subordinados a outros comandos de seleção. E na verdade, mais para frente, vocês vão ver que a gente pode fazer comandos de seleção subordinados a outros tipos de comandos, por exemplo, comandos de repetição, e vice-versa, né? Então a gente vai poder fazer depois também comandos de repetição subordinados a comandos de seleção. Dá para fazer combinações de comandos subordinados
das mais diversas formas. A gente ainda não viu comandos de repetição, mas a gente já vai ver isso mais para frente no curso. Bom, o que tem nesse exemplo aqui, tá? Não é nenhum exemplo específico. A gente está só colocando código e código em pseudocódigo e analisando, né? Imaginem o seguinte caso: eu tenho lá um código que começa com se então, né? Então tem uma condição 1 ali que tem que ser estabelecida para executar, se caso verdadeiro, um conjunto de comandos. Esse conjunto de comandos que tem aqui é um outro condicional. Então tem mais um se, né? Que tem que ser uma outra condição, 2, né? Condição 2 no caso, que tem que ser avaliada caso a condição 1 seja verdadeira. Então dentro do então, da primeira condição lá de cima, a gente tem um outro comando de seleção. E aí esse segundo comando de seleção vai, se verdadeiro, executar o comando 1, se falso, executar os comandos 2 e 3, por exemplo. Né? No senão, né, da primeira condição, ou seja, se aquela primeira condição lá for falsa, o conjunto de comandos executado vai ser o conjunto de comandos disponível aqui dentro do senão. No caso, se a condição 3 for verdadeira, aí então ele vai executar um comando 4. E esse caso aqui, nesse caso desse comando, não tem nem um senão. Então não tem nada que acontece se der falso. Portanto, se der falso, por exemplo, na condição 1 e falso na condição 3, esse programa não executa nada, por exemplo. Tá? Então, isso pode acontecer, né? A gente pode ter comandos de seleção dentro de outros comandos de seleção, e isso pode acontecer em quantos níveis forem necessários. Então a gente pode ter se, então, se não, se, então, se não, se, então, se não, em vários níveis de encadeamento ou de alinhamento. Portanto, a partir de agora a gente começa a ver a necessidade ou a importância da indentação de código, né? Então, por exemplo, esses comandos aqui, né, esses comandos se, então e se não, eles estão mais para dentro, né, do que esses comandos se, então, se não. Isso significa que mais para a direita, né, identados para a direita. Então, isso significa que esses comandos aqui, eles estão subordinados ou pertencem a esses comandos de fora. Então, esse se, então, mais de fora, ele domina esse se, então, mais de dentro aqui. Então, é importante que conforme a gente for alinhando mais e mais comandos, a gente cuide para manter a indentação correta. Isso facilita a visualização do código, tá? Não significa que o código não funcione se não estiver bem indentado. Em C, o código funciona com indentação mal feita, tá? Mas o ideal para a gente poder ler o código e entender o que está acontecendo de uma forma mais prática é cuidar com a indentação, tá? Por exemplo, imagine o seguinte, agora usando ifs e elses, né, em C. Né, nesse caso aqui, né, a gente tem 3 condições e 3 ifs, portanto, né, if condição 1, if condição 2, if condição 3, e a gente tem 2 elses. Né? Uma pergunta que poderia ser feita aqui é a qual else pertence qual if, por exemplo. Né? Então, como é que eu sei dizer que sei lá, por exemplo, se a condição 2 for falsa, qual else vai ser executado? Ou se a condição 3 for falsa, qual else vai ser executado? Ou mesma coisa para a condição 1. Qual dos elses pertence a qual if? Pela indentação, a impressão que dá é que esse if aqui, da condição 1, está no mesmo nível desse else aqui de baixo. Portanto, a sensação que me dá lendo esse código é que esse if e esse else pertencem ao mesmo comando, né? Na verdade, nesse caso, isso não é necessariamente verdade, né? Nesse caso aqui, o que vai acontecer, como não está demarcado, os blocos de comando não estão demarcados, a gente já vai ver como fazer isso de uma forma correta, né? Mas como os blocos de comando não estão demarcados, o que provavelmente vai acontecer é esse if aqui tem só esse comando dentro, né? Portanto, o bloco de comandos desse if é só esse comando, é o único comando que tem ali. E o primeiro else que vem logo depois vai acabar ficando como o caso falso dessa condição 3 aqui. Então, isso é um problema, né? A gente tem que cuidar com isso, né? Se a gente queria escrever uma coisa e escreveu outra, né? Isso aqui vai ser um problema. Nesse caso aqui, por exemplo, né? Aqui eu estou colocando explicitamente as chaves, né? Então eu estou definindo aonde começa o bloco de comandos da condição 2 e aonde ele termina, por exemplo. Então, nesse caso, dá para saber especificamente que
a condição 2 começa aqui, né? Então é esse comando aqui da condição 2, o início do bloco é aqui, né? Então esses comandos fazem parte, estão subordinados à condição 2, portanto esse if aqui e esse comando, portanto, só vão ser executados se a condição 2 for verdadeira, e o else, ou seja, o caso falso dessa condição 2, só vai ser executado aqui embaixo, certo? Então, nesse caso aqui, especificamente, esse else está relacionado a essa condição 2. Nesse outro caso aqui, não dá para saber, né? A gente fica na dúvida. Então, provavelmente, o computador ia atribuir esse else a esse if e não como está desse lado de cá. Então, o que acontece é, quando a gente tem condicionais muito simples, a gente pode se dar o luxo de não usar as chaves. A gente coloca lá só tem if, comando, else, por exemplo, a gente não precisa botar as chaves e a gente não vai se atrapalhar. Se a gente começar a alinhar muitos ifs e elses, é bom usar as chaves, mesmo que a gente tenha só um comando lá dentro, tá? Então, procurem, sempre que a quantidade de comandos alinhados de if e else for muito grande, fazer esses alinhamentos usando as chaves, né? Controlar com as chaves para evitar que a gente se atrapalhe e não saiba exatamente qual comando está subordinado a qual. Tudo bem? A gente já fez isso, né? Já fez exercícios nas aulas passadas usando if, else, né? E alinhamentos. Então, né? Fiquem com isso na cabeça apenas. São só algumas dicas sobre coisas que a gente já viu, tá? Bom, entrando um pouco mais, então, no conteúdo dessa aula especificamente. Considerem esse enunciado para a gente começar a trabalhar. Imaginem o seguinte, imaginem que o professor pedisse para vocês escreverem uma calculadora, tá? Essa calculadora vai ter 4 operações básicas, né? Somas, subtrações, multiplicações, divisões. Essas operações estão representadas por esses operandos aqui, então seria... por esses operadores, desculpa, aqui seriam um mais para somas, um menos ou um hífen para subtração, um asterisco para multiplicação e uma barra para divisão. Então essas são as operações que o usuário pode selecionar. Além disso, claro, o usuário vai ter que informar os operadores, o usuário tem que informar quais são os números lá que ele quer envolver no cálculo, e o programa também deve controlar se a operação que o usuário digitou foi inválida. Então, se o usuário digitar uma operação que não for nenhuma daquelas operações válidas ali, o programa deve informar, dizer para o usuário, né, ó, operação inválida. Vamos lá, o que são as entradas, tá? As entradas para esse programa são as operações, a operação, é uma operação só, e os operadores, certo? Então, tem 3 entradas aí, né? 2 operadores, uma operação. Então, 2 operadores vão ser números, né? Valores numéricos. Como saída, o que a gente tem que mostrar para o usuário é o resultado da operação que o usuário selecionou. Então, o usuário vai selecionar uma multiplicação, por exemplo. Tem que pegar os 2 números, multiplicar e mostrar o resultado para o usuário, certo? E o que a gente vai executar, o processamento talvez seja a parte mais simples, é só a operação selecionada pelo usuário. Uma operação simples com 2 operadores. Feito? Agora... se a gente fosse fazer isso com ifs e elses, ou com se então, que é o que a gente sabe até agora, a gente ia precisar alinhar vários ifs e elses, né? Porque para cada operação a gente vai ter que fazer um if, né? Então, se a operação for uma soma, faz isso. Se a operação for uma subtração, faz isso, né? Se a operação for uma multiplicação, faz isso. Então, eu ia ter que colocar vários ifs e elses consecutivos, potencialmente encadeados, né? Para facilitar a nossa vida, existe um outro comando, tá? Que a gente aqui nem vai entrar, como ele é um comando, é especificamente um comando de uma linguagem de programação, que existe em C, existe em várias outras linguagens também. Como ele é um comando que existe em C, existe em várias outras linguagens também, o que a gente vai fazer a gente não vai nem olhar isso em fluxograma, então não tem uma representação específica em fluxograma para o comando escolha, e a gente vai direto para o pseudocódigo, no caso, tá? Então a gente vai usar essa palavra aí, escolha, para representar esse comando de seleção múltipla. No caso em C, o comando é switch,
Então a gente usa esse comando em pseudocódigo de forma bem análoga, como a gente vai depois usar em C. Tem uns pequenos detalhes aí que tem que fazer a mais em C do que a gente está usando aqui em pseudocódigo, mas em pseudocódigo a gente dá uma simplificada para facilitar a vida, tá? O que esse comando faz, né? Basicamente, ele permite que a gente avalie uma mesma variável contra vários valores possíveis. Então, por exemplo, né, a variável poderia ser x, né, e x pode assumir vários valores, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, por exemplo. Ou x pode ser uma operação, né, no nosso caso mais especificamente, é o que a gente quer, né? X pode ser a operação soma, a operação multiplicação, a operação divisão e a operação subtração. Então, quando a gente tem esse caso, quando esse é o caso, a gente tem uma variável que pode assumir vários valores pré-definidos, a gente ganha se a gente usar esse comando escolha, ao invés de if else, tá? Então, olhem o seguinte exemplo, tá? Se a gente fosse implementar uma escolha para um x lá, uma variável x, né? A gente escreve aqui escolha x, né? Que é o nome da variável, e aí coloca aqui o caso 1. Então, se x for igual a 1, ele vai executar esses comandos. Se x for igual a 2, executa esses comandos. Poderia aqui botar se x, caso 3, caso 4, caso 5, todos os casos possíveis para x, até um caso n lá, tem que ser um número finito de casos, claro, né? Então, eu escrevo todos os casos possíveis e coloco os comandos que eu quero correspondentes aqui. Lá no final tem um caso padrão, assim, né? Caso não entre em nenhum dos casos anteriores, ele entra nesse caso padrão aqui e executa um conjunto de comandos. Isso aqui é muito útil para a gente fazer, geralmente, controle de erro, né? Então, não entrou em nenhum dos casos que eu previa, significa que o usuário digitou alguma coisa que eu não esperava, por exemplo, né? Ou que o resultado dessa variável x aqui é algo que não está previsto no meu programa. Então eu posso dar uma mensagem de erro, por exemplo, com esse caso contrário aqui. Se a gente fosse implementar a mesma coisa com ifs e elses, e alinhando os ifs e elses, e encadeando e identando código e etc., esse código aqui, por exemplo, ficaria assim, bem mais longo, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Então eu tenho que fazer o C, então, os comandos, se não, C, e encadeando e alinhando vários ifs aqui para fazer a mesma coisa que eu faço aqui com um pouco menos linhas de código. Então, o uso do comando escolha facilita bastante a minha vida, né? Facilita para a gente fazer seleção múltipla de uma forma um pouco mais prática. Notem que é só, repetindo, né, só para o caso específico onde eu tenho uma variável e diversos valores pré-definidos que essa variável pode assumir. Eu não posso usar esse comando para testar uma variável dentro de um intervalo, por exemplo, né, coisas desse tipo a gente não implementa usando escolha. Tá? Se a gente fosse fazer, então, o problema da calculadora, ficaria mais ou menos assim, né? A gente teria lá, claro, o início do programa, onde a gente lê os valores que a gente precisa. Então, vamos supor, o usuário vai digitar uma operação, que vai ser soma, subtração, divisão ou multiplicação, e vai digitar dois valores numéricos, duas variáveis que eu estou chamando aqui de x, y, tá? O que eu faço? Eu escrevo escolha, né, que é o nome do comando, que é o switch, e passo lá a variável operação entre parênteses, né? Essa variável operação vai ser testada contra cada um desses casos, ou seja, se a operação, se a gente fosse ler isso aqui, mais ou menos ficaria assim, né? Se a operação for igual a mais, que é esse operador aqui, então o que eu tenho que fazer é imprimir x mais y. Esse é o resultado final que a gente espera. Se a operação, essa operação, for menos, imprime x menos y, direto, né? Faz a operação e imprime direto. Eu poderia fazer a operação primeiro, armazenar o resultado e depois imprimir, mas a gente está fazendo a operação direta e imprimindo, né? Se a operação, né, essa variável aqui, for multiplicação, imprime x vezes y. Se a operação for divisão, imprime x dividido por y. Caso contrário, ou seja, a operação não é uma soma, não é uma subtração, não é uma multiplicação e não é uma divisão, é alguma outra coisa, então eu imprimo opção inválida. Certo? Fim, acabou a escolha e fim, acabou o programa. É isso, nosso programa. Bem simples, né? Não tem sem muito floreio, né? É um programa que faz especificamente o que foi pedido, que é implementar essa calculadora aí com 4 operações. Antes de finalizar,
só para pensar, né, tem algum problema com essa implementação? O que vocês acham, né? Sempre que sai uma pergunta desse tipo, provavelmente tem, né? Tem um problema com essa operação e a gente deveria resolver ele. Ele é um problema que é relativamente grave, assim, né? O que acontece especificamente no caso da operação de divisão, né? O usuário digita quaisquer valores. Vamos assumir que o usuário digita valores numéricos, tá? Mas o usuário digita valores quaisquer numéricos. Então, o usuário poderia digitar um y igual a 0, né? Então, y igual a 0 é divisão por 0 nesse caso. A gente vai tentar fazer uma divisão e vai realizar uma divisão por 0. Divisão por 0 é indefinido. Muitas linguagens de programação vão dar erro e abortar o programa. Tá? Então, a maioria das linguagens de programação controla e não permite que sejam executadas divisões por 0. Tá? Então, cuidem porque isso é um problema e a gente tem que dar um jeito de resolver. A proposta de trabalho para vocês, para a parte prática, é implementar essa calculadora. Então, quando vocês forem implementar a calculadora de 4 operações, vocês vão usar o comando switch da linguagem C, e a gente vai mostrar também na parte prática como que é a sintaxe desse comando bem mais detalhadamente. E tentem fazer isso, né? Controlem para não ter divisão por 0, para que a divisão por 0 não aconteça, né? Então a gente tem que colocar lá uma condição extra para evitar que a divisão por 0 aconteça. Outra coisa que vocês podem fazer, que também é uma proposta interessante, é acessem esse link aí e deem uma estudada nessa biblioteca, math.h. É uma biblioteca de operações matemáticas e, claro, ela vai muito além das operações básicas, né? Tem lá operações para seno, cosseno, raiz quadrada, etc. Dá para implementar uma calculadora com muito mais recursos, né? Se a gente usar essas bibliotecas aí. Tá? Então, fica aí a dica de atividade para vocês tentarem fazer. E a gente se encontra na próxima aula. Valeu!